Se quiser acompanhar aqui no telão também, Efésios capítulo 4, versos de número 26 e 27, aonde a Bíblia diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Obrigado, Jesus, por essa noite, por esse tempo aqui em Barueri, nessa igreja tão linda, pelo investimento, meu Deus, eu te agradeço dessa liderança nos casais e nas famílias, e nós pedimos mais uma vez, meu amado, fala conosco, nos libera, Senhor, a Tua palavra, e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, diga amém. O tema da minha palavra hoje, irmãos, é aprendendo a brigar. Aprendendo a brigar. Como resolver conflitos. Teve uma vez que eu falei essa mensagem, tem várias reações quando o pessoal vê esse tema, aprendendo a brigar. Uns repreende, está repreendido, eu não quero aprender a brigar não. Outro diz, não pastor, lá em casa a gente já é bom de briga, não precisa aprender a brigar não, a gente briga direitinho. Tem gente que fica assustado, mas na verdade, irmãos, o objetivo dessa mensagem é aprender a resolver conflitos. Por que que o tema dela é aprendendo a brigar e não aprendendo a não brigar? Porque é impossível não brigar. Não tem jeito de não brigar. Não existe uma igreja, não existe um casamento, não existem irmãos, não existe relacionamento de pais e filhos que não tenha briga, que não tenha problema. Por quê, pastor? Porque nós estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas e pessoas diferentes. Como é que você vai me dizer que gente imperfeita e gente diferente vai conviver numa igreja, numa casa e não vai ter conflito? Os conflitos, eles são inevitáveis. Eles vão acontecer na célula, eles vão acontecer no discipulado, eles vão acontecer em todo lugar. Os conflitos acontecem. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo teve um conflito com Pedro. Pedro estava lá comendo carne, jogando sinuca, jogando dominó. Daqui a pouco chegaram os mais religiosos, o Pedro foi saindo de perto da turma que jogava sinuca e dominó e foi para o lado de lá, e o Paulo, na frente de todo mundo, deu uma bronca no Pedro. O Paulo teve uma briga tão feia com o Barnabé, por causa de um discípulo chamado João Marcos, que eles se separaram ministerialmente, irmãos. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, estamos falando de Barnabé. Por causa de um discípulo, eles tiveram uma briga tão feia que se separaram ministerialmente. Barnabé partiu para um lado, Paulo partiu para outro lado. Então, os conflitos, eles acontecem, não tem como não acontecer. A Bíblia diz em Provérbios, como um ferro, com o ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro. E quando o ferro bate em ferro, sai faísca. Então a gente vai ali até amolar, até arrumar, acontecem faíscas, acontecem conflitos. Nós não temos que tentar, e talvez esse seja o problema de alguns, viver sem conflito. Ah, eu quero viver sem nunca ter problema. A gente vai fazer de tudo, claro, para não ter problema. Mas, se o conflito surge, especialmente dentro da nossa casa, o que a gente tem que aprender a fazer não é fazer de conta que ele não existe, evitar o conflito. A gente tem que aprender como resolver os conflitos. E eu quero trazer uma mensagem hoje, creio eu, libertadora para alguns de vocês. Para mim olha para mim aqui, vamos ver quem pode dar um glória a Deus pelo que eu vou falar agora. Ficar com raiva, irmão, não é pecado. Quem pode dar glória a Deus por isso? O texto que nós acabamos de ler diz o quê? Irai-vos. Ó, o que Deus está mandando eu fazer? Ou me permitindo fazer? Ricardo, eu te criei um ser emocional. Você pode ficar com
Raiva. Então, fala para essa pessoa perto de você aí, que seu marido, sua esposa, fala assim: graças a Deus, eu posso ficar com raiva. Fala assim, inclusive de você, criatura. Graças a Deus, né, não, irmão? Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando alguém te fecha no trânsito, você fica com raiva ou não? Sim, quando alguém grita com você, você fica com raiva? Quando alguém não paga o que te deve, você fica com raiva? Quando você pede para sua filha lavar a louça, você chega em casa e a louça não foi lavada, o que você sente? Quando você fala para o seu marido assim: amor, traz para mim o macarrão quando você voltar, e ele chega em casa, você fala: cadê o macarrão? E ele fala: esqueci. O que você sente, irmã? Raiva. E você, irmão, quando você pede para sua esposa se arrumar e ficar pronta às 19h30 em ponto, e você chega em casa e ela não está arrumada, o que você sente? Raiva. Agora, a Bíblia diz: você pode ficar com raiva, mas você não pode pecar. É isso que a Bíblia está dizendo. Irai-vos, mas não peque. Jesus ficou com raiva? Sim ou não? E ele pecou? Não. Vamos lembrar quando é que Jesus ficou com raiva? Situação clássica que Jesus ficou com raiva. Quando fizeram da casa de Deus comércio. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Pastor, Jesus se estivesse aqui, não ia chutar a sua banquinha ali fora? Deixa eu te explicar, irmão, de verdade. Sempre em Jerusalém teve comércio, porque as pessoas moravam em Israel, toda Israel, e vinham para Jerusalém para adorar. E lá em Jerusalém eles compravam a pombinha, o cordeiro, para oferecer o sacrifício. O problema não era ter a venda das coisas. O problema é quando você faz da igreja e do ministério comércio. Quando o objetivo é grana. Por que eu me tornei pastor? Porque eu quero ficar rico. Por que você está trabalhando na casa de Deus? Porque eu preciso do dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Por que você está escrevendo um livro? Ah, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Quando a motivação das coisas do reino se tornam grana, aí Jesus fica irado. Mas a pergunta é: Jesus ficou irado? Sim. Ele pecou? Não, porque ficar com raiva não é pecado. Teve outro momento que Jesus ficou irado. Marcos capítulo 9, depois você lê, Jesus chega e pergunta assim: o que vocês estão discutindo aí? Aí o pai do menino diz: eu trouxe o meu filho endemoniado, e o capeta joga ele no fogo e na água para tentar matá-lo, e os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Aí, irmão, Jesus fica irado com os discípulos. É o padrão de comportamento de Jesus? Não, mas olha o que Jesus falou, olha só: até quando eu vou ter que suportar vocês? Uau, palavra dura de Jesus, né? Para os discípulos. Na hora que o pessoal falou que os discípulos não deram conta de expulsar os demônios, Jesus não disse assim, ó: ô gente, eles são seminaristas ainda, estão aprendendo. Não, ele virou e falou: até quando eu vou ter que suportar isso? E aí ele virou e disse assim: vocês não são crente coisa nenhuma, traz o menino aqui. Ele ficou irado, ele ficou chateado, e ele deu uma bronca nos discípulos na frente de todo mundo. É padrão de comportamento isso, sim ou não? Não, mas Jesus fez, porque ele ficou irado. Ficar com raiva não é pecado. Teve outro momento, lá em Lucas, Jesus está andando pela rua, abençoando, curando, libertando. Alguém chega nele e diz assim: Jesus, o rei Herodes mandou você embora da cidade. Quem lembra a resposta de Jesus? Alguém lembra? Alguém lembra? Ele virou e disse assim: fala para aquela raposa que eu vou curar hoje, vou curar amanhã, e só depois eu vou embora. Uau! Jesus chamou a maior autoridade da época, irmãos. É o presidente Trump, ou
o presidente Temer, a maior autoridade do governo de São Paulo aí, o prefeito Dória, o governador, fala para aquela raposa. Irmão, a Bíblia é tão completa que até xingamento bíblico existe, raposa. Você está num trânsito ali, o cara te fechou, se você falar raposa, não é pecado. Porque Jesus falou, João chamou o povo de raça de víboras, então você vê lá que Jesus ficou irado, mas ele não pecou. Diga comigo, irai-vos, mas não pequeis. Então, irmãos, nós somos seres emocionais, Deus nos criou assim, a gente fica chateado, mas não podemos pecar. Quando que a ira vira pecado? Quando que a ira vira pecado? Tem pelo menos duas situações que eu quero citar. A primeira situação que a ira vira pecado é a seguinte, me acompanha aqui. Quando você recebe uma situação que você fica chateado, nervoso, ou seja, imagina uma panela de pressão e imagina alguém tacando pressão em você. Qual é a atitude de algumas pessoas? Explodir. A atitude de algumas pessoas é soltar toda a sua raiva. Então, eu estou falando agora com pessoas que a tendência do temperamento delas é no momento da raiva, pum, estourar. E aí elas abrem a tampa da panela e sai jogando caldo quente em quem estiver perto, e fala, e muda o tom da voz, e grita, e joga coisa no chão. Tem gente que se descontrola e xinga, dentro de casa, no trânsito, e começa a falar coisas pesadas, e sabe quando aquela pessoa fica com raiva, e ela fica cega, e ela se descontrola, e ela chama para briga, e aí, irmãos, esse descontrole, esse soltar a raiva toda, esse sair falando, e machucando, e ferindo, e explodir, é pecado. Porque está faltando aqui uma coisa muito fundamental na vida de um crente, que se chama domínio próprio. Capacidade de ter domínio sobre as emoções, capacidade de não se tornar escravo das emoções, não se tornar escravo das circunstâncias. Ontem eu falei que nós não podemos ficar colocando a culpa, e aí eu sou nervoso por isso, pastor, porque se mexer comigo eu estouro mesmo, e eu falo mesmo. Sabe, irmãos, essa atitude de gente que explode, xinga, explode, grita, e chuta, e quebra, e bate, e a gente assusta, né, no futebol, assusta nos lugares. Quando a gente vê isso acontecendo, sabe o que acontece? Essa atitude é pecado, é passar do limite, é explodir, é não ter domínio próprio. E gente que faz isso, acaba terminando os seus dias sozinho. Gente que não tem controle nem domínio, acaba tendo problema mais sério amanhã. Então, a primeira coisa que se torna pecado quando eu estou com raiva é quando eu explodo, solto toda a minha raiva. Mas tem um outro tipo de gente que quando fica com muita raiva, ele não explode, mas ele implode. Sabe aquele tipo de gente que parece que nunca fica com raiva? Sabe aquele tipo de gente que aconteça o que acontecer, a cara do indivíduo é sempre a mesma? Sabe aquela pessoa quando está casada, vamos ver se você se identifica. Um está aqui assim, ó. E o outro está assim, ó. Não muda. Esse tipo de gente aqui, braba, e eu estou desse lado aqui lutando contra o meu temperamento, sendo transformado dia após dia, fica mais nervoso ainda quando o outro não entra na briga. Eu já vi, quando a mulher é braba, quando a mulher que é braba, ela fica louca, porque ela fala assim, ele não fala nada, ele não reage, eu queria que ele falasse qualquer coisa, mas o indivíduo, ou a indivídua,
Fica aqui, ó. Parece que não tem sentimento. Parece que nada irrita. Não reclama de nada. Olha para mim, preste atenção. Vocês estão aqui comigo? Não é que essa pessoa não sente, é porque a tendência e a opção de um foi explodir e a opção do outro foi implodir. E esse daqui guarda a raiva, trava dentro dele, pega a mãozinha e põe na válvula da panela de pressão e não deixa a pressão sair e segura. Se eu pudesse dizer que existe um erro maior entre aquele ou esse, eu diria que quem erra mais é esse. Por quê, pastor? Se eu estou me controlando e não estou falando nada, não briguei, não entrei na guerra, não fiz nada, sabe qual é o problema, irmão? São os extremos. Um não segura nada, solta tudo, o outro guarda tudo. E aí, quando eu tenho um sentimento, e eu travo esse sentimento, e eu oprimo esse sentimento, olha para mim, presta atenção nisso. Guardei o sentimento, travei. Isso que eu não coloquei para fora, vai estourar em algum lugar. Aonde que vai estourar isso? No corpo. Aí vem gastrite, úlcera, mancha na pele, psoríase, vem olho tremendo, estresse, aí emocionalmente, ansiedade, taquicardia, crise de pânico, queda de cabelo. Por quê? Porque você travou. O caldo quente ficou aqui dentro, aparentemente está tudo perfeito, mas lá dentro o negócio está pegando fogo. E sabe o que acontece, irmão? Você travando isso, e isso vai estourando aos anos, até câncer é motivo disso. Você pode perguntar para qualquer psicólogo. Até câncer, a pessoa trava, guarda. Isso vai estourando no corpo e na alma à medida que os anos vêm. Agora, quando você vai guardando, você sabe qual é o problema? É que quem implode, um dia explode. Se eu pegar 10 casos de traição, eu digo para você que 6, 7, 8 recupera. Continua casado, restaura. Agora olha, na minha experiência, isso aqui não é eu estou dizendo que a Bíblia diz, é a minha experiência de 22 anos trabalhando com família. Não é só casal não, é filho, é filha, é pai, é mãe. Filhos, maridos, pais, mulheres, esposas, que guardam 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Quando explode, irmão, não explode a tampa, explode a panela. E sabe o que acontece? De 10 casos, 2, 3 recuperam. Tem sido a minha experiência, infelizmente. Porque a pessoa, ela vai guardando. E aqui é que está o grande problema. Você tem que prestar muita atenção nessa parte da mensagem, porque isso aqui para mim é tão importante. Quem tem essa atitude aqui, irmãos, sem querer, está enganando as pessoas que convivem com ela. Não é de propósito. Por quê? Olha aqui. Tem um casal casado, ou sou pai de uma menina. Aí eu vou lá e, estouro com a minha esposa na frente dos outros. Presta atenção, explodir. Ela, digamos que eu estou com os pastores aqui, jantando. A gente está jantando hoje à noite, os pastores, de repente a minha esposa vem, faz uma coisa feia, e eu vou lá e, dou uma resposta grossa, dou um coice nela, na frente deles.
Aí eles acham estranho a minha atitude com ela, mas eles olham para ela e ela está normal, carinha boa, parece que nada aconteceu. Aí eles entram no carro, aí o pastor Cleiton fala para a esposa, que ele chama carinhosamente de Lu. Lu, achei estranho o jeito que o pastor falou com a pastora Maírla. Aí ela vai e fala assim, mas ela deve estar acostumada, que você viu que ela nem se importou? Porque parece, porque ela implodiu. O que acontece? Se você perguntar para mim assim, pastor, está tudo bem no seu casamento? O que eu vou dizer para você? Está ótimo, minha mulher não reclama. Eu dou coice nela, ela não briga. Se alguém um dia fosse pregar essa mensagem aprendendo a brigar, eu ia dizer, eu não preciso disso não, pastor, olha aqui, ó. Lá em casa a gente não briga. Quando eu ouço isso, irmão, minha espinha de trás arrepia todinha. Porque quando alguém diz que não tem problema, eu estou sabendo que tem alguém, sem querer, o quê? Enganando. Porque fica calado, porque não reclama, porque não fala dos seus sentimentos. Só que aí, daqui a 10 anos, 15, 20 anos, essa pessoa está lá no meu gabinete, e ela chega em mim e diz assim, pastor, eu não aguento mais. Aí a gente olha e fala assim, como assim? O que aconteceu de tão grave que vocês estavam ontem normal e hoje quer separar? Sabe por quê? Porque a pessoa não foi sincera no MDA, ou ela está dentro de casa guardando e parece que vai tudo muito bem. Mas no dia que a pessoa não aguenta mais, explode. E para restaurar, irmão, eu costumo dizer brincando que nem milagre, só bilagre para restaurar uma coisa assim. Então, olha para mim, soltar a ira toda, segurar a ira toda é errado. E pecado significa, no original, errar o alvo. Se eu erro o alvo, eu pequei. Isso é pecado. O que eu tenho que fazer, pastor? Irmão, eu acredito que o lugar que a gente tem que procurar é sempre um lugar de equilíbrio. Então, o que eu tenho que fazer na hora que eu estou chateado? Eu solto um pouco da minha raiva, mas eu seguro um pouco da minha raiva. Eu não solto tudo e eu não seguro tudo, porque eu não fui criado nem para machucar e nem para ser machucado. Quem entendeu, diga amém. Então faz assim comigo, só para você nunca mais esquecer. Por favor, faz assim com a mãozinha, por gentileza. Imagine que você está segurando a válvula de uma panela de pressão e aconteceu alguma coisa que te irritou muito no trânsito, no trabalho, na igreja, um discípulo, um discipulador, a esposa, um filho. O que você vai fazer? Eu vou fazer primeiro, depois você faz. Estou com raiva, pastor, olha aqui, ó. Solta um pouco da pressão e segura um pouco. Vamos lá? Imagina o momento que você está com raiva. 1, 2, 3 e... Eu fui numa igreja, o cara fez assim, ó. Falei, que é isso, irmão? Ele falou, pastor, é muita coisa que minha mulher faz. Não pode, tem que segurar um pouco e soltar um pouco. Amém, gente? Irai-vos, mas não peque. Bom, se eu tenho que soltar um pouco da minha raiva, eu não posso travar tudo e nem soltar tudo, então a primeira coisa que eu tenho que fazer de prática para resolver o problema é não fuja do conflito. Eita, irmão, se a gente aprender isso aqui, é bom demais da conta, vai mudar a nossa vida, vai melhorar demais a nossa vida. Olha aqui, ó. Problema só existe para ser resolvido. Gente de Deus, por favor, me ajuda. Se aparecer uma rachadura nessa parede, ela vai subir sozinha? E se ninguém fizer nada na rachadura da parede, qual é a tendência? Se começa um barulho no freio do seu carro, no motor do seu carro, ele some sozinho? E se você deixar para lá o barulho e fazer de conta que ele não existe, o que vai acontecer? Aumentar e piorar. Por que a gente acha
que problema com as pessoas some sem ser tratado? Por quê? Por que que a gente, quando tem uma briga com a esposa, com o filho, com o discípulo, com alguém, a gente simplesmente pensa assim, deixa passar uns 3 dias, e depois a gente volta a se falar, e faz de conta que nada aconteceu? Por que que faz isso? Sabe o que acontece, irmãos? Toda vez que um problema aparece na sua casa, ou em qualquer lugar, pode ser no louvor da igreja, pode ser no trabalho, com a sogra, com o cunhado, com o irmão, com o filho, problema. Toda vez que um problema surge, e eu não enfrento o problema, esse problema não some, ele aumenta e ele piora. Comportamento permitido é comportamento repetido. Toda vez que tem um problema, eu não trato esse comportamento, esse problema vai piorar. Então, olha aqui, vamos usar um exemplo de um casal. Casou um casal. 1 semana, 2 semanas de casamento, de repente uma briga. Teve uma briga o casal. Aí brigou. Aí sabe o que a maioria faz? A maioria briga, dorme brigado, aí espera um dia, 2, 3... aí volta a falar, volta a conversar, e depois faz de conta que nada aconteceu, e segue adiante no casamento. Aí lá no 2º mês de casamento, outra briga. Não é aquela não, é outra. É a briga do 2º mês. Aí você agora está deixando um problema crescer, e surgiu um novo pequenininho. Reação repetida. Fala, não conversa e tal, até tenta, não dá nada, avança. 6 meses de casado, outra briga. Não é a briga do 1º nem do 2º mês, é a briga do 6º mês. E aí de novo e tal. E sabe o que acontece, irmãos? Tem pessoas que têm 8, 10, 12, 15, 20 anos de casado, não conseguem ficar perto, não conseguem passar uma festa junto. Toda hora briga. Por quê? Foram acumulando problemas com o filho, com o cunhado, com a esposa, durante os anos de convivência. Toda vez que um problema surge, esse é o segredo, ele surge pequeno. Se você der uma novalgina, você mata aquele problema. É pequenininho, se você pisar nele, ele acaba. Mas sabe o que acontece, irmão? Confrontar é chato. É ruim você confrontar alguém. É desagradável você tratar problemas com as pessoas, não é legal. E aí, sabe o que a gente faz? A gente evita o conflito, evita confrontar, evita tratar o problema. Aí os problemas vão crescendo. Era uma novalgina, não resolveu, já tem que ser anti-inflamatório, já não resolve, agora tem que ser antibiótico, já não resolve, agora tem que ser antibiótico 3ª geração, já não resolve, agora tem que ser quimioterapia, porque a coisa só foi aumentando, e além de aumentar, outros foram surgindo. E aí eu não conversei com meu discípulo, não conversei com a minha esposa, não tratei com meu filho, alguns passam 2, 3 dias sem conversar, alguns têm uma atitude de gelo, de secar. Sabe como é que é isso? Quando você está com... Tem gente que fica com raiva da esposa, do marido, do filho, fala, já sei, vou ficar uns 5 dias sem falar, sem dar moral, vou secar essa pessoa, e aí passa e faz de conta que nem viu, nem dá oi, nem dá nada, dorme separado, e acha que com isso está resolvendo o problema. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, nós temos que aprender que problema só existe para ser resolvido. Você não pode evitar o problema, você não pode adiar confronto, você não pode adiar, tratar problemas que surgiram com as pessoas, especialmente da sua casa. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, palavra de Deus, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pergunto, você teve uma briga no café da manhã, brigou por algum motivo. Você é obrigado a tratar o problema imediatamente, sim ou não? Não. Claro que não. Se eu estou nervoso
E a minha esposa começa a querer tratar um problema comigo, e eu digo para ela assim: querida, não vamos falar disso agora não. Em outras palavras, eu estou dizendo, a panela vai explodir. O que é uma atitude sábia? Minha esposa sair de perto. Mas tem homem e mulher, filho, pai, que não tem sabedoria. O outro diz assim, agora não, o outro fica, por que não? Vamos falar. Vai fugir, é? Quer dizer, está querendo levar uma porrada, um coice, uma cacetada. Se a pessoa diz para você, agora não, o que você tem que fazer? Sai de perto, está nervoso, está nervosa. Não, agora não. Agora, vírgula, mas você que pediu para não tratar o problema na mesma hora, tem que entender que não é na sua hora. Deus estabeleceu um prazo. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque isso dá lugar ao diabo. Em outras palavras, a Bíblia, aliás, o pôr do sol naquela época significava o começo de um novo dia. Fim de um dia, começo de outro. E se a gente trazer para a nossa cultura, é o quê? Não durma sem resolver o problema. Olha para alguém que está perto de você e diga, não pode dormir sem resolver o problema. Isso dá lugar ao diabo, irmão. Esse negócio de ficar com raiva um dia, 2, 3, 5, 10, é contra a palavra, é pecado. Posso não fazer o tratamento na hora, mas eu preciso saber que antes de dormir, eu vou ter que enfrentar aquilo, eu vou ter que resolver o problema. Quem entendeu, diga amém. Não fuja do problema. Problema só existe para ser resolvido. Segunda e penúltima coisa. Para resolver problemas, estabeleça limites. Minha mulher teve uma briga comigo. Meu filho me desrespeitou, mentiu, enganou, desobedeceu. Alguém fez algo que me chateou. Eu tenho que resolver o problema? Ou eu faço de conta que nada aconteceu? Tem que resolver. Eu tenho que falar. Nós vamos tratar o problema. Agora, quando eu for tratar o problema, eu tenho que estabelecer limites. Eu não posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, exacerbado, extravasando toda a minha ira. Eu preciso saber que tem limites. E esses limites, claro, não vou nem falar de limite físico, de alguém que agride o outro. Tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Porque a Bíblia diz que o que eu falo gera vida ou morte. A palavra que você libera, irmão, ou vai trazer vida, ou vai trazer morte. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Deixa eu contar uma coisa para as mulheres aqui, que eu não sei se vocês sabem. Se vocês sabem, eu quero lembrá-las, se não, eu quero alertá-las. Teve uma briga em casa. Marido e mulher brigaram. Pode ser irmão com irmã, pai com filha, mas eu vou usar marido e mulher. Brigaram o marido e a esposa. O cara falou, não quero falar disso agora. Depois a gente conversa, ele está sabendo que tem que tratar ainda hoje, mas agora se falar demais vai ficar nervoso. Eu vou até sair, entra, sai, bate a porta, entra no carro, sai nervoso, vai trabalhar. Irmã, você acredita que 5 minutos depois que ele foi embora, ele não lembra mais da briga? Acredita nisso? A mulher tem dificuldade de acreditar nisso, por quê? Porque ela vai passar o dia inteiro pensando na briga. Ela vai ficar assim, como que ele teve coragem de falar isso? Aí daqui a pouco ela vai pensar, eu devia ter falado isso. Aí se alguém ligar para ela e falar, como é que você está? Ela vai dizer, você não acredita o que aconteceu aqui hoje. E vai contar o que aconteceu. E ela vai pensar no que aconteceu, e aí ela fica com raiva, e ela chora, e ela lembra, ela pensa, e ela fica revivendo, ressentindo. Mas o homem, irmã, quando ele entrou no carro, com raiva, uns 5 minutos que ele ligou o rádio, começou a ouvir esporte, CBN, ou uma música cristã, ou ele chegou no trabalho e alguém falou, cara, nós temos uma meta, o trabalho e tal,
Ele não lembra do problema. Ele vai passar o dia inteiro normal. De boa. Você sabe quem explicou isso? Um médico americano, estudioso da mente humana, e muitos líderes de casais têm usado essa explicação desse médico. Ele explicou o funcionamento da mente do homem e da mulher. Ele disse que a mente da mulher é como um bolo de fios, todos juntos, e eles ficam assim, ó. Você acredita que, estudando a mente da mulher, eles descobriram que a mulher não para de pensar nem dormindo? Você quer ver uma coisa, irmã? As mulheres ficam sem entender o universo masculino. Deita um homem ou uma mulher na cama. Ela deita, a mulher deita desse jeito. Ela deitou, ela começa a pensar. Amanhã, será que eu estendi a roupa? Eu tranquei a porta? Isso. E aí ela ouve assim, ó. Com 20 segundos que o cara deitou, ele dorme. Ela olha e fala, não é possível. Ele está de brincadeira comigo, não é possível que o cara nem encostou na cama e ele desmaiou. E ela está aqui, ó, pensando. Esse cara, estudando a mente do homem e da mulher, ele descobriu que a mente do homem se parece com uma cômoda com várias gavetas, muitas gavetas. E a mente da mulher, você sabe o que é interessante sobre as caixas, essas gavetas? É que nunca um homem abre 2 gavetas ao mesmo tempo. Nós não temos, irmãs, mulheres, filhas, mães, a capacidade de falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Por isso que tem crise de conversa entre homem e mulher. Porque você vai ver um homem conversando com uma mulher, aí ela fala assim, querido, porque a minha mãe, olha o que acontece na cabeça do homem, ele fecha todas as gavetas e abre sogra. Porque você está falando de sogra. Mas aí, você de repente muda de assunto, do nada. Você está falando da sua mãe e começa a falar da igreja. A sensação que eu tenho, irmãos, é que a minha mulher, ela vira sem dar seta. A gente está andando, ela vira e eu continuo. E aí ela começa a falar da igreja. E aí eu paro, aí eu falo, ela mudou de assunto. Aí corro, fecho a gaveta, sogra, abre igreja. Aí ela já começa a falar dela. Aí eu fecho a igreja. Tem uma hora que a gente fica assim, ó. Aí tem uma hora que o cara faz aquela cara assim de tá perdido no universo. Porque ele fecha as gavetas e fala, eu não sei do que ela está falando, afinal de contas. Porque as mulheres, elas mudam de assunto. Tem vezes, irmãos, que eu falo, querida, ela, oi, você começou a falar, foi disso. Ah, é? Aí ela vem para falar o que, na verdade, ela queria falar. Então, o homem, ele não dá conta, é uma gaveta de cada vez. Por isso, que quando vocês brigam, ele abre a gaveta esposa e está sentindo tudo. Daqui a pouco vocês saíram de perto, alguma coisa aconteceu, ele fecha e abre outra gaveta e ele esquece do problema. Mas a mulher, meu irmão, é uma cômoda com uma única gaveta. Por isso que está tudo, olha lá, tudo está dentro de uma gaveta só. Por isso que ela fala presente, passado, futuro, igreja, mistura uma coisa, fala de outra, e é aquele negócio, porque é uma gaveta só. E como o homem tem várias gavetinhas, todas separadas, uma não encosta na outra e não abre 2 ao mesmo tempo, e ainda temos a gaveta, uma daquelas ali é a gaveta do nada. E lá dentro dessa gaveta, irmã, não tem nada. Por isso que não é difícil você encontrar um homem parado assim, ó. Aí a mulher, toda vez que vê a gente assim, chega e pergunta, tá pensando o quê? Aí o cara olha e fala, nada. E ela diz, não é possível.
não pensar nada. Mas, irmã, é possível para nós não pensar em nada. Você acredita nisso? Aí, aí a mulher, ela acha que tem uma loira na gaveta do nada. Mas não é, não tem nada. Você quer ver uma coisa? Você já viu uma notícia assim, ó? 30 mulheres saíram para pescar. Não, não existe. Tem uma em 30 que pesca, mas 30 mulheres se reuniram para pescar é muito raro, não existe. Por quê? Porque se elas chegarem num lugar para pescar, elas vão jogar o anzol. Quando der 40 segundos, irmão, se um peixe não fisgar, elas vão começar. Já vai enfiar o negócio aqui. 30 homens saíram para pescar. Eles jogam o anzol e ficam, ó. Aí meia hora depois ele olha para o cara e fala: e fica lá, na gaveta do nada. Nós somos muito diferentes. Aí olha só. Esse cara fechou a gaveta, passou o dia com outras gavetas. Essa mulher passou o dia pensando, e ela está lembrando do problema, e ela está se preparando, meu amigo, para o segundo round. E lá vai ela, ó, bazuca, faca, 38, granada, ele vai chegar e eu estou preparada. Aí lá vem o cara. Abriu a porta da casa. Quando ele abre a porta, ele abre a gaveta, ele lembra, toda aquela emoção volta do mesmo jeito, como se ele tivesse acabado de fechar a porta. Por isso que as mulheres acham que os caras também passaram o dia sofrendo, pensando e remoendo. Nada disso. Tem vezes dele chegar e nem lembrar. Aí ele chega, dá um beijo normal, a mulher fica olhando. Cínico. Fingindo que nada aconteceu. Ele esqueceu mesmo. Ô pastor, por que saber o funcionamento da mente da mulher e da mente do homem nesse aspecto é importante? Olha só por que é importante. Nós precisamos, na hora de tratar um problema, estabelecer limites para conversar, não passar do limite, não desrespeitar, não gritar, não falar em divórcio, controlar as emoções. Temos chateação, vamos tratá-la, mas tem que ter limite. Porém, isso tem que acontecer com homem e mulher. Porém, os homens, homens, nós temos que ter dobrado cuidado com o que falamos para uma mulher. Porque o que você fala para uma filha, para uma mãe, para uma esposa, para uma irmã, o que você fala para uma mulher, entra numa única gaveta. E ela tem muita dificuldade de esquecer, e palavras liberadas para uma mulher podem gerar feridas que duram anos. Então, quando eu for tratar algo com a minha esposa, com a minha filha, eu preciso ter dobrado cuidado. Eu não vou ter cuidado ao falar com meu marido, pastor? Eu não vou ter cuidado ao falar com meu filho, que é homem? Claro que vamos. Mas a mulher exige dobrado cuidado, porque é uma gaveta só. A Bíblia diz que ela é mais frágil. Quem entendeu, diga amém. Então diga assim comigo: não fugir do conflito, estabelecer limites, e por último, o segredo dos segredos. Fale dos seus sentimentos. O nosso grande erro, quando a gente vai tratar um problema com alguém, é esquecer que nós, muito mais do que racionais, somos emocionais. Ouça isso. Você não está lidando com pessoas racionais, principalmente. Você está lidando com pessoas emocionais. Nenhuma propaganda, irmão, nenhum marketing na terra apela para a razão. Tudo apela para a emoção.
Somos seres emocionais. E sabe qual é o nosso grande erro? Tentar provar que o outro está errado e que você está certo. Porque, além de ser difícil, normalmente você não consegue convencer o outro que ele está errado, mesmo que ele esteja errado, é difícil convencê-lo do erro. Você tenta e não consegue. Aí o que acontece? A evolução de resolver o problema fica numa briga, tentando provar que eu estou certo e você está errado. Agora, você é muito convincente e em algum momento você de fato conseguiu provar que a pessoa está errada. Você não ganha nada com isso. Toda vez que eu provo que alguém está errado, que eu estou certo, eu diminuo essa pessoa, eu fico maior, ela menor. Quando eu provo que meu filho está errado, ele se sente bem ou mal? Ele tem vontade de ficar perto ou longe de mim? Longe. O que eu ganho com isso? Nada. Pais revoltados, está vendo? Esse moleque não me respeita, ele está errado, mas ele não assume e tal. Não adianta. Você está lidando com uma pessoa que não é racional. Ela é principalmente emocional. E aí você chega em alguém e prova que ele está errado e que você está certo, você perde essa pessoa, você separa essa pessoa, distancia essa pessoa, levanta muros que fazem você ficar longe dela. Não é o caminho você provar que está certo e que o outro está errado. O que eu tenho que falar? Nunca fale da pessoa, fale do problema. Nunca fale da pessoa, fale de você, fale dos seus sentimentos. Irmãos, esse é o segredo dos segredos para tratar um problema. Não fale da pessoa, não fale da pessoa, fale do problema, fale dos seus sentimentos. Eu vou contar algo que aconteceu comigo e a minha esposa. A gente casado, isso aconteceu, é fato. Vamos colocar só hipoteticamente a situação. Estamos jantando com o pastor Eibe, com o pastor Sabá, com o pastor Gume, com o pastor Cleito, pastor Emerson, um monte de gente, só gente crente, só gente de Deus, pastor Paulo Jeffrey, aquele anjo com a pastora Rebeca, estamos lá na mesa, há 24 anos atrás, casado com essa mulher minha, e essa mulher minha fazia uma besteira na mesa comigo, irmão, eu devolvi a paulada na mesma hora. Pensa num cara que não tinha problema de lavar roupa suja na frente dos outros. Pensa num cara que tinha pavor, ainda tenho, pavor de hipocrisia, de falsidade, de gente que parece uma coisa e a outra. Então sabe o que acontecia? Eu até achava bonito e me orgulhava do fato de ser sincero, verdadeiro, e se tiver que tratar algum problema, eu trato na frente mesmo. Misericórdia, irmão. Sabe o que acontecia? A minha mulher fazia alguma coisa, e eu, e aí a gente chegava no carro e ela chorava e ela dizia, por que você fala na frente dos outros? Não fala na frente dos outros, você me envergonha, eu fico triste, fala só comigo. Aí, irmãos, eu dizia, mas que besteira, você está preocupada com o que os outros estão pensando, eu não estou nem aí porque estão pensando, e papapá. Aí um dia eu li a Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 13, aonde diz, o amor não se conduz de forma inconveniente. Eita, Espírito Santo, então eu não posso brigar com ela na frente dos outros? Não, isso não é mais do que sinceridade, isso é inconveniência. E aí Deus me ajudou, irmão, eu evoluí, e agora vamos repetir o jantar na frente de todo mundo, e minha esposa fez algo errado, eu me segurava, e esse é o nível da maioria das pessoas. Nível 2, que já é um nível bom. Me controlava. E sabe aquela parte final que você terminou de jantar num restaurante, numa pizzaria, e você está indo embora e você faz assim, gente, Deus abençoe. Muito espiritual. Paz do Senhor, meu amado. Glória a Deus. Amo vocês, vocês são preciosos. Entra no carro. A portinha fechava. Plá. Tchau. Louca! Aí, meu filho, como minha tendência não é guardar, e eu já tive que guardar a noite inteira a parada, quando eu entrava no carro, e aí ela achava ruim, e aí eu dizia, estou entendendo, você disse que eu não queria que eu falasse na frente dos outros,
Eu não estou falando, agora estamos falando só nós dois, e você não quer. Aí eu dizer, você não quer receber bronca, você não quer ser confrontada. Não é, irmão. Você acredita que a minha mulher, eu, você, somos seres emocionais? E ninguém vai se sentir bem ao ser acusado, apontado. Ninguém vai se sentir bem se tiver errado e se sentir diminuído. Nem vai aceitar que está errado. E aí, briga. Finalmente encontrei a solução. Aleluia. Estamos na mesa, aconteceu a mesma coisa, entrei no carro, tchau gente, Deus abençoe, a paz do Senhor. Fechamos a porta. Posso ficar com raiva? Faço de conta que nada aconteceu, tem que resolver o problema. Vou tratar com ela estabelecendo limites. Não falo dela hora nenhuma. O que a gente faz na hora da briga? Você não tem jeito mesmo. Você é bocuda demais. Você é grosso. Você é grosso. Ô menino preguiçoso. Rebelde. E a gente vai gerando morte. A gente vai falando para o outro que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro, e vai matando a pessoa. E vai estigmatizando, colocando estigmas, marcas nela. E a gente vai falando, porque você está vendo de novo. E fala da pessoa. Não pode, irmão. Eu tenho que falar do problema. Então eu vou falar aqui, entrei no carro. Estou com raiva? Estou. Ela sabe que eu estou com raiva? Sabe, ela me conhece. Irmão, minha mãe, quando falava o meu nome completo, eu mijava nas calças. Quem aqui é da época que a mãe falava com o olho? Quem é dessa época aqui? Tem gente que não sabe o que é isso. Minha mãe olhava para mim e eu via frases completas. Eu sabia o que ela estava falando. Então eu entrei aqui no carro, a minha esposa disse que eu falo assim, Maírla. Se eu falar assim, ela diz que sabe que eu estou com raiva. Maírla. Aí ela já sabe. Oi. Você viu o que aconteceu na mesa hoje? Estou falando que ela é chata, que ela é bocuda, que ela é... Não. O que aconteceu hoje? Aí eu vou falar o acontecimento. Eu vou falar do problema. Vírgula. Quando você, meu amor, faz isso, eu me sinto desrespeitado. Eu não falo dela, eu falo de quem? De mim. MDA. Discípulo que atrasa. O que eu faria antigamente? Ô, gente boa, vem cá, senta aqui. Você quer ser líder? Quero. Você não cumpre nem horário? Animal. Essa é minha carne. Essa é minha carne. Agora aqui, o cara chegou. Querido, terceira vez chega atrasado. Rapaz, eu sinto que você não respeita o meu tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você respeita o meu tempo? Eu não estou falando... Eu falaria assim, você é enrolado, rapaz. Como é que você vai ser pastor e líder enrolado desse jeito? Ou você muda, ou você não vai ser pastor nunca, seu enrolado. Quer dizer, amaldiçoava. Confirmava alguma maldição que alguém tinha falado e que o cara deixou entrar na vida dele. Você não pode falar da pessoa, você tem que falar de você. Vou fazer um teste aqui para você entender. Faz de conta que você é minha ovelha. Todo mundo aqui é da minha igreja, eu sou o pastor. E é dia do pastor, o meu aniversário, e ninguém lembrou do dia do pastor. Aí no outro domingo eu posso chegar aqui e dizer, irmão, vocês são uma igreja ingrata mesmo, hein? Povinho que não valoriza. É verdade? É verdade ou não? Ninguém lembrou do dia do aniversário. Um crente nessa igreja com 2.000 pessoas não dá um parabéns, não dá uma agulha de presente. No dia do pastor falar obrigado. Isso é ingratidão. Agora, mesmo sendo verdade, se eu falar isso, gente vai ficar nervosa, gente vai ficar chateada, gente vai sair da igreja, gente não vai concordar. Agora eu cheguei aqui no domingo e falei assim, irmãos, Pai do Senhor,
Vamos abrir a Bíblia no Salmo 93. Antes de pregar, irmãos, eu só queria comentar uma coisa com vocês. Pensa que você é minha ovelha, imagina. Consegue imaginar? Sou seu pastor. Irmãos, domingo passado foi dia do pastor. Vocês acreditam que ninguém lembrou do dia do pastor aqui na igreja? Gente, eu me senti mal. Eu senti que eu sou o pior pastor de São Paulo. Porque não é possível, irmãos, eu devo estar fazendo um trabalho muito ruim, porque ninguém lembrou. Olha, minha vontade foi desistir de ser pastor na igreja. Eu não vou fazer isso, não. Mas foi minha vontade, eu senti vontade de desistir. O que eu estou fazendo? No lugar de eu levantar muros e apontar, acusar e dizer que você é isso ou aquilo, eu falei do meu sentimento. Se você me ama, quando acabar o culto, você vai chegar a mim, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa, cara. Não era a minha intenção, passou da minha cabeça. Pastor, vamos comer, pastor, eu quero te dar uma oferta. Porque quando eu falo como alguém me fez sentir, eu gero na pessoa o desejo de resolver o problema. Estou na mesa com meu filho começou a falar esquisito comigo. Eu posso chegar e dizer, cala a boca, moleque, você me respeita. Estraguei o clima do almoço, problema. Se eu falar assim, amigão, ei, amigo, Ricardinho, olha para mim. O jeito que você está falando comigo, irmão, filhão do coração, está me fazendo sentir raiva. Eu estou me sentindo desrespeitado. Quero te fazer uma pergunta. É isso que você quer? Não, pai. Na hora ele vai dizer, opa, não é isso não, peraí. Agora também, se o menino falar que é, eu não tenho pregação para isso não, irmão. Aí é bom a mesa ser bem longa, para não dar tempo de voar no pescoço do menino. Porque se o menino falar, é isso mesmo, eu falar, então peraí. Mas não é isso que a esposa quer, que o marido quer. Se eu estou aqui, minha mulher vira e fala assim, poxa amor, você falou comigo desse jeito na frente dos pastores, eu me senti tão mal. Eu vou dizer, querida, perdão, não era a minha intenção, desculpa. Agora se ela vier falar, você não tem jeito, vai tomar banho na soda. Não fale da pessoa, fale de quem? De você, fale do que você sentiu quando aquela pessoa falou ou fez aquilo daquele jeito com você. Não fuja do conflito, estabeleça limites, fale dos seus sentimentos. Fica de pé para a gente fazer uma oração. Teve uma mãe que me procurou e disse assim, pastor, meu filho está andando com gente que não presta e a gente está brigando demais. Briga, porque toda hora ele está com um menino que mexe com droga, é uma confusão. E aí só foi brigando mais e mais. E esse menino, o pai dele tinha separado da mãe, tinha saído de casa. Aí ela veio falar comigo, eu falei, irmã, em vez de você brigar com ele toda hora, senta com ele na sala, só vocês dois. Fala o que você está sentindo para ele. Não fala dele não, nem do amigo dele, que o amigo dele é vagabundo, que você é isso, fala de você. Aí ela sentou com ele e falou assim para ele, olha, eu sinto que eu estou perdendo você. Eu sinto que a sua irmã mais nova está olhando o que você está fazendo e está mudando o jeito dela de tratar a minha, a sua avó. Depois que seu pai saiu de casa, parece que você não é a mesma pessoa. Sabe o que eu sinto? Falou para ele. Que você ama mais o seu amigo do que me ama. Aí ele falou, para com isso, mãe, está maluca? Ela falou, mas é o que eu sinto. Porque você só quer estar com ele, não quer estar comigo, você não me ouve, só ouve ele. Então o meu sentimento é que você ama mais ele. Não, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e falar, eu sinto que eu estou perdendo você. Eu sinto que você está começando a querer entrar num mundo de droga, de bebida. E ela começou a chorar muito. Eu sinto que o seu pai, não estando aqui... Irmãos, esse menino ficou tão mal de saber que estava gerando esses sentimentos na mãe dele, que naquele dia ele parou. Colou na mãe. Até hoje, irmãos.
Esse menino isso tem uns 3 anos atrás, nunca mais ele deu esse dor de cabeça. Está colado com a mãe, vai para os cultos com a mãe, está na igreja com a mãe, só porque ela parou de xingar ele, xingar o amigo, gritar e falou assim: olha, o que você está fazendo está gerando isso em mim. Eu estou sentindo isso com a sua atitude. Então, a minha pergunta para você hoje é: como vão as coisas dentro da sua casa? Eu não estou perguntando como é que vão as coisas na sua vida espiritual, nem na sua célula, na sua casa. Como é que você está tratando a sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe? Como é que estão os conflitos? Existir conflitos é normal, irmão. Briga é normal, isso acontece. Mas como é que eles estão acontecendo? Você está explodindo, assusta e grita, e você está implodindo e fazendo as pessoas acreditarem que não tem problema. Você foge do problema, não conversa, não trata, passa dias sem conversar com as pessoas porque está com raiva. Você, na hora que vai falar, não tem limite, fala em divórcio, fala em largar, fala isso, fala aquilo. Quando você vai falar, você fala da pessoa ou de você? Então agora é uma hora de você falar com Deus sobre isso, porque nós precisamos aprender a nos relacionar. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Deus tem para você uma família de sucesso. A Bíblia diz que se você não cuida da sua casa, se você não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então seu objetivo é ser bom pai, bom marido, exemplo dentro de casa, se relacionar bem dentro de casa. E depois na rua, na escola, na igreja, no trabalho. Então você vai pedir a ajuda de Deus agora. Feche seus olhos, por favor. Não é fácil mudar, irmão, não vou mentir para você. Não é fácil mudar, mas é possível. É possível mudar, especialmente se você tiver a ajuda de Deus. Especialmente com a ajuda do Espírito Santo. Então agora você vai pedir para Ele: Espírito Santo, me ajuda a mudar. Espírito Santo, me ajuda a mudar. Espírito Santo, eu preciso conversar. Eu preciso resolver o problema. Eu preciso estabelecer limite, controlar minhas emoções, ter coragem de falar. Eu preciso parar de provar para os outros que eles estão errados e eu certo, e falar dos meus sentimentos. Agora é hora de você pedir ajuda de Deus. Agora é hora de você orar. Agora é hora de você falar: Jesus, me ajuda, para que isso não seja só uma palestra, não seja só uma palavra, não seja só uma mensagem, mas seja uma semente que entre em você, encontre dentro de você um coração de solo fértil e produza frutos e mudanças. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, nesse seminário de família, Senhor, com pais, mães, filhos, maridos, esposas, avós, tios, parentes. E muitos têm vivido tanta guerra, tanta briga, tanto conflito. Aquilo que é espiritual, aquilo que é demônio, nós dizemos agora no nome de Jesus: caia por terra agora. Demônios que ficam oprimindo e trazendo guerra para dentro das casas, espírito de confusão, caia por terra no nome de Jesus. Mas tem aquilo que não é espiritual, mas é emocional, é a gente. E eu oro agora, Deus, que o Senhor possa providenciar, como já foi liberado aqui do altar, mudança. Uma semente que encontre em cada coração e família aqui representada, solo fértil para transformação, mudança de comportamento. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Nós não queremos dar lugar ao diabo, queremos ter, Senhor, domínio próprio e fazer diferente com as pessoas, especialmente da nossa casa,
que nós tanto amamos. Traz a restauração, traz o recomeço, traz o perdão, traz o milagre, traz a vitória, traz a paz, a comunhão, a alegria de viver em família. Traz a tua bênção, Senhor, é o que eu declaro, libero, ministro e profetizo, declarando sobre os corações fé, esperança e amor dentro das famílias, no nome de Jesus. Se você recebe, diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor.